Olá, pessoal. Vamos abordar equação do primeiro grau. A definição diz o seguinte: a equação do primeiro grau tem a seguinte forma: a vezes x mais b é igual a zero, onde AB pertence aos reais e A é diferente de zero. A primeira coisa que a gente deve observar é o seguinte: por que é uma equação? Porque é uma igualdade matemática, tá ok? Então, eu tenho uma equação porque eu tenho uma igualdade matemática formada por letras e números, tá ok? E por que ela recebe o nome do primeiro grau? Porque a variável x, o maior expoente que eu tenho na variável x é 1. Então, por isso que ela recebe o nome de primeiro grau, equação do primeiro grau, tá ok? Uma coisa que é importante observar também é que este A e esse B são números pertencentes ao conjunto dos reais, tá? E existe uma condição aqui, ou uma restrição, que A tem que ser diferente de zero, tá? Se A fosse zero, 0 vezes x daria zero, iria desaparecer a variável x, e aí eu já não teria uma equação do primeiro grau. Com a restrição de A ser diferente de zero, A vezes x sempre vai existir a variável x, independente do valor de A, desde que seja diferente de zero. E aí temos uma equação de primeiro grau. Tá? Então, por exemplo, 3x menos 7 é igual a zero. Ok? Então, observe que isso é uma equação de primeiro grau. Tá? De primeiro grau porque o maior expoente da variável x é 1 e é uma equação porque eu tenho uma igualdade formada por letras e números, ok? A definição diz que ax mais b é igual a zero. E aí, comparando aqui, observe que o a acompanha a variável x, quem acompanha a variável x é o 3, então, de fato, o a vale 3, tá? E o b é o termo que está sozinho, não tem a variável x. Neste caso, o b ele vale menos 7. Okay? Então, a e b pode ser qualquer número real. Em particular, aqui o a vale 3 e o b vale menos 7. Tá? O procedimento para encontrar o valor de x consiste em isolar essa variável. Tá? Esse x que será encontrado, ele recebe o nome de raiz da equação do primeiro grau. Ok? E este S aqui, ele representa o conjunto solução da equação de primeiro grau, ok? Vamos ver agora alguns exemplos, tá? Então, resolução. 3x menos 7 é igual a zero, tá? O meu objetivo é isolar a variável x. Para isolar a variável x, primeiro eu vou transferir esse menos 7 para o outro lado, tá? Quando eu transferir esse menos 7 para o outro lado, eu preciso pensar no conceito de operação inversa, tá? Que é dessa forma que a matemática trabalha numa equação. Assim, fica 3x é igual a zero, o menos 7, a operação inversa da subtração é uma adição. Então, vai ficar 3x é igual a zero mais 7 é o próprio 7. Isolando agora o 3, eu vou transferir ele para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar x é igual a 7. A operação inversa do 3 acompanhando o x é uma multiplicação. A operação inversa é uma divisão. Então, conclusão, a solução, tá? Esse x que eu encontrei recebe o nome de raiz. 7 terços é a raiz da equação. E S é o conjunto solução, formado pela raiz que vale 7 terços. Ok? Dando continuidade aqui, na letra B, a gente tem 5 menos 3x é igual a 2x menos 4. Como eu quero isolar a variável x, em geral, a gente utiliza a variável x do lado direito. Tá? A gente vai isolar a variável x do lado direito. Então, esse x aqui, eu vou transferir ele para o outro lado. Tá? Lembrando que aqui existe um sinal, né, na frente de mais.
Então, como esse sinal é de mais, vai ficar assim, ó, menos 3x, transfere com a operação inversa da adição, é uma subtração, tá? Então, isso vai ficar menos 2x. Sinal de igual, repete o menos 4, tá ok? E observe que este 5, eu vou transferir ele para o outro lado da igualdade. Lembrando também que na frente do 5 tem um sinal aqui, né? Que é o mais 5, a operação inversa da adição é uma subtração. Eu devo 3, eu devo 2, eu devo 5x. Eu devo 4, eu devo 5, eu devo 9. Ok? E aí eu preciso isolar esse 5 aqui. Tá? Então eu vou transferir ele para o outro lado. Vai ficar x é igual a menos 9 dividido por menos 5, porque a operação inversa de uma multiplicação é a divisão. Por fim, vai ficar x é igual a 9 dividido por 5. Faço o jogo de sinal, menos com menos, dá o próprio mais não há necessidade de representar aqui o sinal. Uma outra maneira de fazer isso, né, é o seguinte, ó, ou quando você tem o menos 5x menos 9, tá? Pelo fato de quem acompanha a variável x ser um número negativo, multiplica por menos 1 em ambos os lados, tá? Isso se faz necessário apenas quando quem acompanha a variável x for um número negativo. Então, dessa forma, ó, menos com menos dá mais, tá? E aqui também precisa aplicar distributivo em ambos os lados para a igualdade ser verdadeira. Então, menos com menos vai dar 9. Por fim, está multiplicando, né? A operação inversa de uma multiplicação, quando eu transferir para o outro lado, é uma divisão. Então, vai ficar x é igual a 9 dividido por 5, que é exatamente o que havíamos obtido. E aí a solução abre chaves, coloca a raiz, que é 9 quintos, e fecha, e está pronto o exercício. Ok? Dando continuidade, temos o menos 8 e eu vou transferir para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar 2x sobre 3 é igual a zero. A operação inversa da subtração é uma adição. Então, vai ficar 2x sobre 3 é igual a 8. Como que eu resolvo isso? Eu posso lembrar desse seguinte resultado aqui na matemática. Ó. Observe que você tem 8 dividido por 2. Isso dá quanto? 4, correto? Só que você sabe que debaixo do 4 existe o número 1. Então, observe aqui, ó, você tem um termo desse lado e um termo do outro lado. Quando isso acontece na matemática, é permitido você multiplicar cruzado e essa igualdade aqui ela continua verdadeira. Vamos ver aqui, ó, 8 vezes 1 dá 8 e 2 vezes 4 dá 8. Então, isso é possível desde que você tenha apenas um termo de cada lado. Então, voltando aqui, ó, aqui eu tenho um termo, tá? E deste outro lado eu tenho um outro termo. Lembrando que debaixo do 8 eu tenho o número 1, correto? Assim, eu posso multiplicar cruzado, tá? Que essa igualdade ainda, ela continua sendo verdadeira. Então, vamos lá. Ó. Isso vai ficar 2x vezes 1 é o próprio 2x. 3 vezes 8 é 24, né? O 2 acompanhando o x está multiplicando. Vou passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que vai ser uma divisão. Então, x é igual a 24 dividido por 2 dá 12. Então, por fim, o conjunto solução é a raiz, que é 12. E aí terminou o exercício, ok? Então, encontrar a solução de uma equação de primeiro grau é isolar a variável x, tomando cuidado de sempre respeitar o conceito de operação inversa, ok? E por fim, a letra D, né? Aqui debaixo tem o número 1, ok? Você tem aqui apenas um termo, porque 7x menos 10 está sendo dividido por 3, então é um termo. E aqui eu tenho um outro termo.
Então, eu posso multiplicar essas expressões em cruz, tá? Cruzado, de tal forma que 1 vezes isso é isso mesmo, tá certo? E 3 vezes 2 vai dar 6. Repete o 7x, né? Esse menos 10 vou transferir para o outro lado com a operação inversa da subtração. Então vai ser uma adição, tá ok? 7x é igual a 6 com 10 vai dar 16. E esse 7 acompanhando o x, ele está multiplicando. Então, seria passar para o outro lado com a operação inversa. X é igual a 16 dividido por 7. Então, por fim, a solução é igual a 16 dividido por 7 e representa a raiz da equação de primeiro grau. Tá ok? Se você gostou dessa aula, ajude-nos com o seu like ou joinha. Lembre-se de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novas aulas. Compartilhe esse vídeo e deixe também seus comentários. Isso é muito importante para fortalecer o nosso projeto. Para mais informações, acesse o nosso site www.professorbrambate.com.br ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.